Amém, amém. Vamos fazer então agora a leitura do texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15. Vou começar pelo versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira e o meu pai é o que cuida da vinha, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Já não lhes chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem muito fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, outros queridos já chegaram desde que começamos. Temos aqui, além de Fátima, Jorge, Lúcia, Hélio, também temos a presença de Vitor Cardoso, que está conosco, Fábia Maninha, paz e bem, Fábia, Vitor está conosco, Fábia, Dulci também está conosco, louvado seja, a Karina está dizendo, eu também estou por aqui, eu também estou por aqui. Então, nós, com alegria, podemos nos reunir e bendizer o nome do Senhor e exaltar a sua misericórdia. Você já fez a si mesma e a si mesmo a seguinte pergunta: por que será que em todas as culturas, ao longo dos últimos 7.000 anos, que é mais ou menos o tempo em que nós conseguimos levantar o desenvolvimento social das civilizações, todos os povos têm vivido uma relação religiosa de algum modo. Todas as civilizações da história tiveram cultos, divindades, tiveram relações transcendentais com elementos que escapam à imanência, que regem para além da compreensão todas as coisas. Culturas foram politeístas, algumas outras monoteístas, mas não há documentação
de uma cultura, de uma civilização que tenha sido desenvolvido ao longo da história sem religião. É verdade que algumas tentativas nesse sentido, artificiais inclusive, foram feitas, como, por exemplo, eventualmente a perseguição que foi feita contra a igreja e as estruturas religiosas durante o estabelecimento de culturas comunistas. Aconteceu na União Soviética e, em certa medida, também em Cuba. A China, da Revolução Cultural. Então, as expressões religiosas foram perseguidas nesse contexto. Mas não era uma civilização, nem logrou êxito, era uma tentativa artificial, porque estes movimentos eles tinham como um pressuposto de que as religiões são estruturas alienantes. Era isto que Karl Marx dizia e afirmou na introdução à sua filosofia do direito de Hegel. E Zoe está aqui reclamando contra Marx, parece que ela é uma pessoa assim, meio contrária. E então Marx diz que a religião é o grito da criatura oprimida, é o suspiro dos que não têm voz, a religião é o ópio do povo. Isso está lá escrito num livro muito... A introdução é melhor do que o livro todo, né? A introdução à crítica da filosofia do direito de Karl Marx. Também, no final do século XIX e o início do século XX, um outro pensador extremamente influente, Sigmund Freud, escreveu algumas obras que foram importantes para atacar a ideia religiosa, como O Futuro de uma Ilusão, da década de 20, Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo. São obras freudianas que têm um viés de bastante crítica às estruturas religiosas. E talvez ninguém tenha sido mais claro e contundente no final do XIX do que o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche é o autor de livros como O Anticristo, Além do Bem e do Mal, e nessas obras, né, A Aurora, Crepúsculo dos Ídolos, que é um livro doloroso, né, de um ataque ferrenho às estruturas religiosas, e os ídolos aos quais Nietzsche se refere, né, nesse livro, né, Crepúsculo dos Ídolos, são todas as estruturas humanas que dão certezas aos homens, sejam certezas religiosas, políticas, ideológicas, quaisquer que forem as certezas, para Nietzsche são ídolos, e ele acreditava que o final do XIX era a era crepuscular desses ídolos. Então, os mestres da suspeita, né? Os mestres da suspeita, Nietzsche, Marx, Freud, eles atacaram, mas Dom Filadélfo não fez nenhuma diferença, né? Porque o século XX passou, entramos no século XXI e aí as religiões estão extremamente fortes, culturas monoteístas, islâmicas, estão governando. Nós temos, Norberta, teocracias. No século XXI, temos estruturas teocráticas. E olhe, Dom Filadélfo, que é por pouco que o Brasil não virou uma teocracia, viu? A gente chegou perto aí de uma teocracia evangélico-fundamentalista nesse país. E a pergunta é, apesar de todos esses ataques, por que será que os seres humanos, desde o tempo mais remoto, quando o Homo sapiens se estrutura pela face da Terra, até os dias de hoje, de tanta tecnologia, que eu cheguei na sua casa, sabe-se lá como, né? Você ligou a televisão ou o celular ou qualquer coisa, e eu estou aí conversando com você na sua sala de estar, no seu quarto. Nesse momento de tanta tecnologia, por que será, a pergunta, que as religiões continuam poderosas, fortes, eloquentes, relevantes, significativas para o ser humano do século XXI? Eu diria que há no ser humano um profundo sentimento de desamparo. E ele busca a Deus porque ele se sente vazio. E ele percebe que
as experiências sensoriais, por mais intensas que sejam, não suprem esse vazio profundo. Norberta, foi Santo Agostinho quem disse, né, que há no coração do ser humano um vazio tão grande, mas tão grande, que para preenchê-lo, só Deus. Não dá para, é um vazio imenso, não dá para preencher com bebida, comida, sexo, dinheiro, poder, todas essas coisas fazem com que ilusoriamente nós as persigamos. E eu nunca vou esquecer, Dom Filadelfo, da figura que Salomão constrói, né? Salomão diz que a tentativa de suprir a carência interior com bebida, comida, sexo, poder, dinheiro, status. E ele utiliza essa figura, Dom Filadelfo, que me parece tão pertinente. Salomão diz que é como correr atrás do vento. É correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? É um esforço inútil. É um esforço que não logrará êxito, porque ninguém nunca pegou o vento. Ninguém nunca enclausurou o vento. Ninguém nunca... Então é isso, vaidade de vaidade, disse Salomão, né? Tudo é vaidade, é correr atrás do vento, porque esse vazio existencial não pode ser suprido, superado, senão por uma relação verdadeira e autêntica com Deus. O ser humano é um ser em desamparo, é um estado ontológico do ser humano, esse estado de desamparo. Isso gera vários tipos de sofrimento. O primeiro tipo de sofrimento a que o ser humano está sujeito é o sofrimento físico, que é o sofrimento mais grosseiro. Os nossos sofrimentos físicos decorrem de necessidades não satisfeitas, a fome, o cansaço, e também decorrem de doenças, de enfermidades que nos acometem, ou ainda o sofrimento físico pode ser o resultado de agressões intencionais que recebemos. Mas o sofrimento físico existe, é uma dimensão. A segunda dimensão do sofrimento humano, e essa é a mais complicada de todas, viu, Norberta? Porque o sofrimento físico, você pode cuidar, você está com fome, você come, você está cansado, você descansa, você está com sede, você bebe, você está ferido, você trata, você está doente, você cuida. Mas o sofrimento emocional é uma outra dimensão do ser humano, que nós experimentamos. O sofrimento emocional, ele pode ser decorrente de perdas. Perdemos pessoas, perdemos relações, perdemos coisas às quais nos apegamos de algum modo. Essas perdas têm um poder de desestabilizar as emoções. O sofrimento emocional pode ser decorrente da consciência em desalinho. Você tem consciência de que fez o mal e essa consciência lateja em você, o sentimento de culpa lateja em você. E, às vezes, Dom Filadelfo, a culpa, que é uma dor emocional, faz nascer dores físicas. É o que a gente poderia chamar de as enfermidades psicossomáticas, em que psique é mente, alma, e soma é corpo, ou seja, nasce na mente e migra para o corpo. Eu já conheci pessoas que viviam dores emocionais tão grandes que gritavam, Norberta. Sabe o que é gritar de dor? Gemer. E a gente perguntava onde é que é, onde é que está machucando, onde é que está doendo. E a pessoa dizendo, é aqui, é aqui, é aqui. É. E esses sofrimentos emocionais, uma consciência em desalinho, às vezes nem é o resultado das perdas nem da dor da consciência. Às vezes são carências emocionais não supridas. É a tristeza de querer ser abraçada e não haver ninguém que lhe abrace. É a dor de procurar um colo para chorar e não encontrar. Essas carências, porque os seres humanos são assim, Dom Filadelfo,
seres gregários, criados por Deus para viverem mais do que em comunidade, viu, Dom Filadelfo? Os seres humanos foram feitos para viver em família. Em família. Nós aqui evoluímos de modo louco, de modo completamente insano. E a evolução humana foi assim, foi nos isolando, foi nos isolando. Eu imagino quantas pessoas estão escutando, né, esse culto, ou assistindo esse culto, participando deste culto, sozinhas em suas casas, com seu pet, como Norberta está ouvindo aí com pipoca, né? Sozinha em casa, com pipoca acompanhando. Norberta, essa é uma invenção muito recente, sabia? Uma invenção muito recente. Até o século XVIII, ninguém morava sozinho. Ninguém morava sozinho. Até o século XVIII, as pessoas viviam em família. As organizações sociais eram tribais, eram coletivas, então as pessoas estavam sempre envoltas. Ainda que fossem solteiras ou já viúvas, elas estavam no meio familiar, elas estavam na presença de entes queridos, e foi assim durante toda a civilização. Eu fiquei chocado. A primeira vez que eu tive a percepção clara de que a nossa sociedade estava se transformando para uma forma de organização social mais solitária e menos solidária, foi quando eu, passando numa loja de conveniência, dessas que tem em postos de gasolina, eu vi que estava sendo vendido numa caixinha uma fatia de pizza. Era uma caixinha com uma fatia só de pizza. E era pizza para uma pessoa, pizza individual. E toda a memória que eu tinha na minha vida de pizza era sempre uma celebração. A gente faz uma pizza e vamos comer. Então todo mundo comia junto, para a família, para comer pizza. E aí eu percebi que era pizza para uma pessoa, tem lasanha para uma pessoa. É porque a sociedade tem tais demandas. Por que tem tais demandas? Porque as pessoas vivem sozinhas, querem viver sozinhas, desejam viver sozinhas, buscam, sonham, anelam por viver sozinhas. E por que querem viver sozinhas? Porque elas querem se proteger da dor que é trazida pelo desconforto dos comentários, dos olhares, e as pessoas querem se proteger na solidão. Se proteger de quem? Do outro, do semelhante. Me lembro de uma música que só eu e Dom Filadelfo vamos nos lembrar aqui, que é uma música antiga, hein, Fila? Que diz assim: esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. E lá pelas tantas, o autor, o poeta, diz assim: deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Quem procura a solidão para se libertar do desconforto da presença de pessoas que lhe olham, que observam, que lhe avaliam, deixam o céu, porque tem esse desconforto da convivência, e vão ao inferno da solidão, porque não se foge do sofrimento, não se foge do sofrimento. Quantas pessoas desistiram de suas vidas amorosas porque cansaram de sofrer? E a pergunta é: bom, você desistiu, ótimo. Parou de sofrer? Não está sofrendo agora? A resposta frequentemente é não. Eu estou sofrendo a solidão, a angústia de não poder estar com alguém. Então, essas são as dores do nosso tempo, são as dores. E, de fato, a busca na espiritualidade de uma resposta para isso tudo, né, é natural, ela ocorre, ela efetivamente se manifesta. Ana Cláudia comenta aqui, penso que o ser humano que não passa por essas dores não se transforma, salvo aqueles que são indiferentes, que não sejam capazes de sentir nada, um poço de frieza. É verdade, Ana. Existem essas pessoas, né, que
foram se transformando, foram criando um calo no coração e não são mais capazes de sentir dor. Mas as dores existem e as dores estão presentes. Hoje eu gostaria de lhes sugerir, a partir do texto que lemos em João, capítulo 15, a saída e a solução para esse estado de desamparo, esse estado em que o ser humano se encontra com dores físicas e dores emocionais, e por que não dizer dores espirituais também. O que é que nos ensina a alegoria da videira e dos ramos? O texto começa dizendo lá, João capítulo 15, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E mais adiante ele diz, vós sois os ramos. Ou seja, o que é a videira senão a união de três elementos? As raízes, os ramos e os frutos. Ora, a videira, Jesus está dizendo, nós estamos unidos misticamente. É como se eu fosse a fonte, a base, e vocês a manifestação, porque os ramos são a manifestação da videira, e a manifestação dos ramos são os frutos. Então, assim, a videira, os ramos e os frutos estão em conexão profunda, em conexão indissociável. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e eu estabeleci para que vocês deem fruto. Meu pai cuida de tudo isso, ele é o agricultor. Então, nós estamos conectados com Cristo e precisamos estar conectados com Cristo e necessitamos estar conectados com Cristo para que a nossa vida frutifique. E eu quero trabalhar essa questão da frutificação, porque a minha impressão é que as pessoas têm uma leitura extremamente pragmática do que seria frutificação, e eu não entendo que seja essa a intenção, telos, a vontade do texto e de Jesus em seu ensino. Mas vamos estabelecer esse elemento. O primeiro elemento é que Cristo se apresenta como a videira, ele afirma que nós somos os ramos da videira, e você sabe que a videira ela se estrutura como um tronco, desse tronco partem os ramos, e nos ramos nascem os cachos de uva, vide, uva, né? Então, a videira produz frutos através dos ramos que estão conectados aos cachos, a videira. E aí Jesus diz uma coisa, porque quem é o agricultor é o Pai. Ele diz, olha, quem não está em mim, quem não está conectado comigo, quem por algum motivo se desconectou da raiz, vira um ramo seco. E o Pai corta e o joga fora, porque não produz. Ele fica apenas ali ilusoriamente ocupando lugar na videira. Então o Pai o corta, porque ele não produz fruto, e o joga fora. E como o ramo foi jogado fora, ele seca. E como ele seca, ele é útil para o fogo. Então alguém vai lá colhendo gravetos, pega aquele ramo e coloca na fogueira para aquecer numa noite fria, para cozinhar, enfim. Mas aquele que dá fruto não está isento da tesoura do agricultor. Não está isento. A questão, Dom Filadelfo, é se a nossa dor é corte ou poda. A pergunta é se a nossa dor é corte ou poda. Ou seja, a gente pode estar sofrendo porque fomos cortados e lançados fora. Jesus já deixa claro que esse não é o caso dos seus discípulos. Mas a gente pode estar sofrendo porque a tesoura do agricultor também nos toca, mesmo conectados à videira. E a expressão que aparece no texto, Norberta, é que o agricultor nos limpa. Limpar aqui é podar. Limpar aqui é tirar aquelas folhas que estão ali, mas que não estão destinadas à produção do fruto. E aí eu pergunto a você, Jorge, pergunto a você, Fábia, pergunto a você, Hélio, a tua dor é corte ou poda? A tua dor é corte ou poda? E eu quero dizer em nome de Jesus que a tua dor é poda. A tua dor é poda.
A tua dor é a tesoura do agricultor tocando para que produza mais fruto ainda. Porque o ramo que produz fruto é podado, diz o texto, para que produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Então, nós estamos misticamente unidos a Cristo, e dessa união entre nós, os ramos, e Cristo, a videira, nascem os frutos. O Pai cuida desta relação de tal maneira que haja sempre mais frutos em nós. E a natureza mesma da nossa relação com Deus é que frutifiquemos. É que frutifiquemos. Mas a pergunta que se impõe, Fábia, Eugênia, seja bem-vinda, que bom tê-la aqui. A pergunta que se impõe é: o que são esses frutos da união mística entre nós e Cristo? O que é frutificar? E eu começaria dizendo que o que não é frutificar. Frutificar não é enriquecer, como afirmaria a teologia da prosperidade. Frutificar não é trazer mais pessoas a Cristo, como afirmaria uma teoria ou uma teologia evangélica tradicional, não é, Dom Filadélfo? Uma pessoa que frutifica é uma pessoa que é um evangelista que leva mais e mais pessoas a Cristo. Não é isso. Por que não é isso? Por que eu afirmo que não é isso? Jesus diz que a ligação entre a videira e os ramos, ela é perceptível pela obediência dos seus mandamentos. Então, ele diz que o que determina a produção de frutos não é que nós somos uns ramos maravilhosos, extraordinários. É que o vínculo entre nós e a videira é um vínculo profundo. E esse vínculo se dá no modo como vivemos o modelo que Jesus ensinou. Então, Jesus diz que nós temos um mandamento e nós somos seus amigos se seguimos os mandamentos que ele nos dá. Ele diz: eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho dito a vocês todas as coisas. E eu queria muito que, em nome de Jesus, a nossa vida passasse por uma profunda transformação para que nós frutifiquemos, para que haja fruto em nós. Dom Filadélfo, sabe o que é esse fruto? Quem bem percebeu o que vem a ser os frutos do Espírito foi o apóstolo Paulo, que, escrevendo lá aos Gálatas, disse quais são os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a gente pode encontrar ali quais são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5, 22, Norberta: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Ou seja, por que são os frutos do Espírito? Porque são a decorrência do cumprimento do mandamento de Cristo. Quando nós vivemos segundo ensinou Jesus, nós frutificamos. Quando a nossa vida não é ditada pelos costumes e modelos que o mundo nos oferece, mas a nossa consciência está cativa do Evangelho, cativa de Jesus, e o nosso coração se destina para viver intensamente o modelo de Jesus, então a nossa vida frutifica. E o que é vida? E o que é esse fruto? Nem é prosperidade material, nem é sucesso evangelístico, é vida abundante. Uma vida que frutifica é vida abundante, é vida que extrapola, é vida que sai de si mesma e se manifesta como um cacho de uvas extraordinário. Dom Filadélfo, o senhor lembra qual é o símbolo de Israel, do turismo em Israel até hoje? Até hoje, o símbolo do turismo em Israel é um cacho de uvas
carregado por 2 homens. Um na frente e outro atrás, carregando um cacho de uvas. É uma referência àquela passagem bíblica que aparece no livro de Josué, quando Josué manda os espias para olharem a terra de Canaã, e ele diz, o relatório que os espias trazem é que a terra é tão produtiva que para carregar um cacho de uvas precisa de 2 pessoas. Vida abundante, gente, vida transbordante. Eu vou ler de novo para vocês, eu quero que isso entre no meu coração. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Me diga aí, Norberto, uma sopa disso tudo é uma pessoa feliz. A sopa disso tudo é uma pessoa feliz. É uma pessoa que tem uma vida pacificada, resolvida, que não está em guerra com quem quer que seja, que não existe para vencer, para lutar, para conquistar, a sua vida se torna abundante. E Jesus deixa claro lá em João capítulo 15 que o mandamento dele é este. O mandamento dele é amar o seu próximo. E ninguém tem maior amor do que esse. Ah, que maravilha! Seguir o mandamento de Jesus é ter a vida que Jesus teve. Qual foi a vida que Jesus teve? Uma vida de entrega. Uma vida de entrega. Entrega por amor. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida em favor de seus amigos. Então, esse é o modelo de Jesus, um modelo de entrega, um modelo em que as pessoas não estão agarradas a coisa alguma. É isso que Deus quer para mim e para você. Deus não quer que a gente seja rico, que a gente tenha saúde eterna, que nunca adoeça, nem gripe, nem caia em enfermidades. Deus, não é a vontade de Deus que nós tenhamos uma igreja cheia de mais e mais pessoas. A vontade de Deus é que sejamos uma comunidade de pessoas felizes. Repete, Martô. A vontade de Deus é que sejamos uma comunidade de pessoas felizes que cuidam umas das outras. Porque o mandamento do Senhor é que amemos uns aos outros, amar ao teu próximo. Ou seja, não é que sejamos felizes sozinhos, é que sejamos felizes juntos. É que sejamos felizes em comunidade, cuidando uns dos outros. Cuidando uns dos outros. Aqui, embaixo do meu nome, Frei Martô, está escrito frade franciscano. Uma das regras do franciscanismo é que a gente precisa cuidar de alguém e ser cuidado por alguém. Ninguém é franciscano sem ter um amigo espiritual que cuide de sua alma, que enxugue suas lágrimas, que oriente sua caminhada, e para quem tenha... Esse amigo espiritual é essencial no franciscanismo. Como eu queria que todos os seres humanos pudessem cuidar de alguém e se deixarem cuidar. A gente precisa de menos solidão e mais comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos. Porque esse é o caminho da vida feliz. Esse é o caminho da vida abundante, da vida plena. Eu queria concluir, e eu tenho uma má fama de dar spoiler de filmes, viu, Fábia? Ai, que coisa terrível. Eu tenho essa má fama de que eu comento os filmes e fico dando spoiler. Mas, enfim, fazer o quê? Eu assisti com Karina, nós dois assistimos nessa sexta-feira um filme muito interessante chamado Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Esse filme ganhou 4 Oscars na última premiação de Hollywood, inclusive o filme de melhor atriz de Emma Stone, Pobres e as Criaturas. E aí, nesse filme, tem um enredo que eu não vou entrar em detalhes, mas o próprio nome do filme já dá tudo, né? É um filme que conta a história de pobres criaturas. Todos os personagens do filme são pobres criaturas. Isso me lembra aquele livro do Victor Hugo, Os Miseráveis. E é exato o título do
do livro é assim, Os Miseráveis, porque todos os personagens do livro são miseráveis, ou seja, vivem misérias diferentes. Mas Pobres Criaturas é um filme muito interessante, muito interessante. Muito embora Tiago tenha se queixado de que o filme tem um excesso de cenas de sexo desnecessárias, mas essas coisas não me inquietam, não me incomodam. Eu acho que a gente já está crescido, né? E já pode ver cenas mais fortes assim. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é para um personagem do filme Pobres Criaturas, cujo nome é Duncan Wedderburn. Duncan Wedderburn, que é feito pelo Mark Ruffalo, aquele ator conhecido por interpretar o Hulk na série Os Vingadores. Aquele mesmo ator, Mark Ruffalo, ele interpreta um advogado chamado Duncan Wedderburn. E o que é que me impressiona? Me impressiona a transformação deste personagem ao longo do filme. Quando ele aparece, ele é um advogado poderoso, conquistador, sedutor, que não se envolve longamente em nenhum relacionamento amoroso, mas seduz. A Bella Baxter, que é a personagem da Emma Stone, que é uma menina ingênua e tal, mas ele a seduz e muito embora ela estivesse noiva, eles saem e vão fazer uma viagem marcada por muita intimidade sexual e um fervor sexual intenso. Mas esse cara que começa aquela relação por causa da paixão sexual, da identificação sexual que ele teve com a Bella Baxter, ele vai sendo dominado por esse sentimento pouco a pouco, de tal maneira que, de repente, a gente olha para ele e não vê mais o advogado bem-sucedido, sedutor, encantador. O que a gente vê é um homem desesperado porque não consegue controlar o objeto do seu desejo. A Bella Baxter é uma mulher livre e ele não suporta a liberdade dela. E ele vai entrando em desespero e loucura à medida que o filme vai passando. E o que é que o enlouquece? O que enlouquece é que ele não admite, ele não suporta a dor do objeto do seu desejo não ser cativo e prisioneiro dele mesmo. Que vida miserável, que vida desgraçada, que vida infeliz. A vida de quem, ao invés de viver um amor de entrega, quer viver um amor de prisão. Ao invés de viver o amor que se dá em favor do próximo e que lhe entrega amor porque é da sua própria natureza amar, como uma fonte. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma bica na minha vida, uma bica de um riacho. E eu ficava perguntando, mas a gente não vai fechar a bica para economizar água, não? Ela vai ficar jorrando dia e noite? Não, ela fica jorrando dia e noite. Quem quiser que entre embaixo dela e tome banho, e aproveite. E eu fico, mas caramba, não está desperdiçando água? Não, não é assim, a natureza dela é bica. Ela jorra dia e noite. É amor de entrega. Só quem ama de entrega pode ser feliz nesse mundo. Quem quer aprisionar as coisas por causa da insegurança essencial e aprisionar os bens, aprisionar o patrimônio, aprisionar a saúde, aprisionar a juventude, aprisionar tudo isso. Não posso perder, porque se eu perder eu me perco também. Esse está fadado à loucura e ao insucesso, ao infortúnio. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. O amor de Cristo é um amor de entrega. As mãos de quem ama estão abertas, porque ela não tem a insegurança de querer se fixar nem nada em si mesmo, nem nos outros. Ah,
que ser infeliz, o Duncan Wenderburn. E você, minha irmã? E você, meu irmão? Tu tá bem? Será que parte desse sofrimento que agora te atormenta, te entristece, te angustia, não é essa vontade de aprisionar, ou esse lamento, esse luto insuperável de perdas daquilo que, por natureza, é perdível? Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem e as traças corroem. Mas acumulai para vós outros tesouros nos céus, porque Deus não pode ser roubado por ladrões, nem destruído por traças e pela ferrugem. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se o teu tesouro está na tua juventude, nas tuas posses, nos teus bens, nas coisas que você tem controle, nas pessoas que estão perto de você, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, naquilo que você supostamente tem controle, você está fadado a ser um ser infeliz. Viver de desespero em desespero, de angústia em angústia, porque é impossível reter as coisas que podem ser perdidas. Meu convite a você é um convite para a grande conversão. E a grande conversão é esta: amar com entrega. Entrega de si mesmo, entrega de tudo. E é aí, Dom Filadelfo, que a gente vai compreender o que Jesus disse: se alguém não amar a mim mais do que ama seu pai, sua mãe, tudo, não é digno de mim. Porque para seguir a Jesus é preciso viver esse amor de entrega, de mãos abertas, que se oferece para a vida e que vê nele a fonte da felicidade. Ele é a videira, eu sou o ramo e eu vou dar fruto. E o meu fruto é uma vida abundante, uma vida feliz. O meu fruto não é nenhum sucesso de metas e objetivos, é só o reflexo da minha relação, da minha comunhão com ele, e essa comunhão, essa vinculação no ramo é na obediência dos mandamentos. E que mandamentos? O ensino de Jesus, a vida de Jesus. É isso, é vida pacificada, são os frutos do Espírito se manifestando, é vida feliz, é vida plena. E hoje o Espírito Santo de Deus te convida. Ele te revelou de modo claro o que tem feito você sofrer. E agora te convida a abrir mão disso tudo. É impressionante, Fábia, mas a gente precisa abrir mão até do que já perdeu. Eita, agora lasco. Como é que eu vou abrir mão do que eu já perdi? É porque, muito embora a coisa tenha sido perdida, você mantém o vínculo com a coisa que você perdeu. E esse vínculo emocional, subjetivo, continua te causando dor. Então, as pessoas perderam status, propriedades, relacionamentos, mas continuam presos àquilo que já perderam e sofrem por ter perdido. A gente tem que se libertar e abrir mão, deixar que tudo flua, tudo siga seu curso. E até mesmo das coisas que a gente já perdeu, a gente precisa abrir mão. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude nessa caminhada? Não é fácil não, né? Mas ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E tem uma parte enigmática nesse texto, Dom Filadelfo, e é quase um pós-scriptum que eu comento agora. 2 vezes Jesus disse que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes dará. Isso aparece no versículo 7, aparece no versículo 16. E a gente fica perguntando, mas eu vou obedecer a Deus, vou seguir os mandamentos de Cristo para que Deus se transforme em alguém que atende aos meus desejos. Eu gosto da interpretação que o pastor Caio Fábio faz desse texto. E ele diz assim: sim, quando nós obedecemos os mandamentos e vivemos de acordo com a vontade de Deus, tudo que nós pedimos, Deus concede, porque os nossos desejos passam a ser os desejos de Deus. Eu acho lindo
Caio diz isso, né? É que em mim, agora os desejos não são mais meus, são os desejos de Deus que florescem em mim. E como são os próprios desejos de Deus que estão em mim, tudo quanto eu peço, porque é meu desejo, sendo o desejo de Deus, Ele me dá. Bonita, não é não? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra e pelo manancial infindável que esta palavra é para as nossas vidas. Seja conosco, Senhor. Nos ensina a amar de mãos abertas, a amar sem prender, a perder e deixar ir. Ensina-nos, Senhor, a ter como grande meta da vida os frutos do Espírito, da paz, da paciência, da benignidade, do domínio próprio, enfim, do amor. Ser conosco assim, em nome de teu Filho Jesus. Amém.